Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Buscai no Livro do Senhor. E hoje, dia 31 de outubro, em comemoração aos 503 anos da Reforma Protestante, eu quero trazer a indicação do livro A Reforma Protestante de Abraão de Almeida. O pastor Abraão de Almeida é um grande teólogo do nosso tempo, um teólogo pentecostal, assembleiano. Ele é formado em jornalismo, tem o seu mestrado em teologia, escreveu mais de 2 dezenas de livros, é um dos membros da Academia Evangélica de Letras do Brasil e foi também um dos integrantes da Comissão Tradutora da Bíblia NVI, que é a nossa nova versão internacional. Portanto, a presente obra que nós temos aqui em mãos é uma obra muito importante, porque é de alguém que realmente sabe aquilo que está dizendo. E já aqui de antemão, eu quero destacar uma grande habilidade do autor. Esse livro ele tem menos de 200 páginas e ele vai atravessar séculos de história, começando ali do período subapostólico, que vai do século II depois de Cristo até meados do século V, até chegar nos nossos dias. Então o autor ele tem essa grande capacidade de conseguir focar nas coisas mais importantes que aconteceram, nos principais eventos, principais personagens. Ele traz uma obra muito completa, no entanto não é uma obra superficial, não é uma obra simplista. Ela traz aqui um grande enriquecimento para a vida do leitor a respeito desse tema, a história da igreja. Esse livro foi lançado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, no ano de 2017, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. E embora o título do livro seja A Reforma Protestante, Abraão de Almeida, ele vai tratar de um período antecedente à Reforma, mostrando nomes importantes na história da igreja que antecederam Martinho Lutero, mas que já vinham trazendo consigo ideias reformistas. Nós temos aqui alguns nomes importantes do período subapostólico, depois um pouco mais à frente, como Pedro Valdo, John Wycliffe, João Hus, Jerônimo de Praga e tantos outros homens de Deus que pavimentaram o caminho para que a reforma protestante acontecesse. Tudo isso é importante por quê? Porque quando se fala em reforma, as pessoas na sua grande maioria tendem a focar na pessoa de Martinho Lutero. De fato, Martinho Lutero foi muito importante, foi o protagonista, por assim dizer, desse grande movimento na história da igreja. Porém, muito antes de Lutero, grandes homens de Deus já haviam se levantado para desafiar a autoridade da igreja com a autoridade bíblica, mostrando que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Então, muito antes de Lutero, vieram outros homens que prepararam o caminho, que pavimentaram esse caminho para que a reforma protestante acontecesse. Além de trazer esse pano de fundo histórico, o pastor Abraão de Almeida vai nos mostrar também o contexto político e o contexto religioso da época, de tal forma que um leitor que não tem muito conhecimento a respeito da história da igreja e tendo acesso a essa obra, ele vai compreender esses fatores importantes que contribuíram para a explosão da reforma protestante. Uma das coisas interessantes também a respeito dessa obra é que o leitor terá acesso a documentos importantes da história, como por exemplo as 95 teses de Martinho Lutero, as palavras de Lutero que foram ditas na Dieta de Worms, o prefácio de Lutero à edição das suas primeiras obras, quando ele ainda era uma pessoa muito inexperiente. Ele pede para levar em consideração as ideias romanistas que ele ainda carregava consigo, no princípio, até porque a reforma protestante ela não tinha o propósito de revolucionar. Não era uma revolução, é como o próprio nome diz, uma reforma. Então o propósito de Lutero não era romper com a igreja católica e fundar uma nova igreja ou uma nova denominação, mas reformar a igreja, levando o povo de Deus novamente aos princípios bíblicos neotestamentários. Além disso, o autor vai mostrar como que a reforma foi se espalhando por outros países, o que fez com que a reforma crescesse e progredisse em alguns lugares e fracassasse também em outros lugares. Tudo isso aqui é muito bem detalhado no livro, além de mostrar também o poder da escrita,
ele mostra esse grande esforço dos reformadores, né, em traduzir a Bíblia, em colocar a Bíblia nas mãos do povo, como que através de folhetos as ideias reformistas eram espalhadas de aldeia em aldeia, através dos navios de porto em porto, chegando assim a cidades diferentes, mostrando esse grande poder da escrita para a expansão do movimento da Reforma Protestante. Abraão de Almeida ainda vai nos falar como que foi que surgiu esse termo protestante, vai falar da Reforma na Suíça, vai falar da Reforma na França, vai tratar um pouco de Zwinglio, de Calvino, que já fazia parte de uma segunda geração dos reformadores. Tudo isso está aqui bem documentado nessa obra em menos de 200 páginas. E além de mostrar esse período pré-reforma, né, ou seja, esses grandes homens que antecederam Martinho Lutero, mostrar também a Reforma Protestante, ele vai falar da Contra-Reforma, que foi a reação católica contra os reformadores. Ele vai falar da Inquisição, dos propósitos da Inquisição, das ferramentas usadas pelo Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica. É claro que essa parte do livro é uma parte um tanto quanto pesada, mas também muito emocionante, porque ela nos mostra a grande coragem que aqueles cristãos tiveram de permanecerem guardando a palavra de Deus, mesmo em frente à morte, e isso com toda certeza nos traz muito encorajamento e fé para permanecermos pregando o santo evangelho de Cristo Jesus. Além disso, o autor ele vai atravessar esse tempo da Reforma Protestante e vai mostrar as consequências positivas da Reforma. Vai mostrar, por exemplo, o surgimento das sociedades bíblicas, né? Como eu disse anteriormente, o propósito dos reformadores era colocar as Bíblias na mão do povo, e ele vai mostrar como que o surgimento das sociedades bíblicas é um efeito positivo da Reforma Protestante. E por fim, ele vai encerrar o livro falando a respeito do protestantismo atual, né? Tratando um pouco aí das principais denominações dos nossos dias e fornecendo ao leitor importantes informações do protestantismo de uma forma muito abrangente. Portanto, eu indico muito essa obra, A Reforma Protestante, do pastor Abraão de Almeida, principalmente aqueles que não têm muito conhecimento da história da igreja e do que foi a Reforma, até porque no final do livro ele traz um glossário contendo ali algumas palavras que são desconhecidas a respeito da história da igreja, e eu acredito que esse livro é muito fundamental para a sua biblioteca. Que Deus em Cristo te abençoe. Fica por aqui a nossa indicação de hoje e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Buscai no Livro do Senhor. Não deixe de comentar, de compartilhar, de curtir, e se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para que sempre que a gente postar vídeo novo por aqui, você possa ter acesso a esse material.